Então, gente, ó, de novo, né, a nossa aula sobre cálculo de limites, tá certo? Eu vou fazer aqui o limite da letra C, que é um limite de uma função racional, uma função polinomial, né? Ou melhor, uma função racional que é a razão entre dois polinômios, tá certo? E aí a gente vai atacar essa função da seguinte maneira, esse limite. Então vamos aqui. Ó, então a gente está querendo calcular, gente, esse limite. Eu edito tudo isso que eu estou fazendo aqui. Ó, então o limite que a gente está querendo é esse. Limite, tá? Quando x tender, vamos voltar lá para nós. X tender a menos 2, tá certo? A menos 2 de quem, né? Vocês têm que ter paciência, viu? Tenham paciência. Ó, de x ao cubo, né? X ao cubo menos 6x ao quadrado menos 9x mais 14 sobre quem? Sobre x ao quadrado mais 2x. X ao quadrado mais 2x. Beleza, pessoal? Então, ó, eu vou responder isso calculando que esse limite aqui é o limite que vai dar um índice de determinação, tá certo? Então isso aqui é igual, gente, ó, isso aqui é igual. Isso aqui é igual a, deixa eu puxar aqui o traço. Isso é igual a o limite, não é? Quando x tender a menos 2, ó. Quando x tender a menos 2 de x ao cubo menos 6 limite. Quando x tender a menos 2 de x ao quadrado menos 9 limite. Quando x tender a menos 2 de x mais limite. Quando x tender a menos 2 de 14, tá certo? Beleza, tá aí. Isso tudo dividido por quem? Pelo limite. Quando x tender a menos 2 de quem? De x ao quadrado mais 2 vezes o limite. Quando x tender a menos 2, né? De x, beleza? Então, aqui nesse ponto, basta só a gente substituir o x por menos 2, tá certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer aqui o seguinte, ó, isso aqui é igual, isso aqui é igual a menos 2 ao cubo, né? Menos 2 ao cubo, menos 6, que multiplica menos 2 ao quadrado, menos 9, que multiplica menos 2 mais 14, tudo isso dividido por quem? Por menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes o menos 2. Então, ó, se a gente calcular essa turma aqui, pessoal, se a gente calcular essa turma, nós vamos ter, né? Menos 2 elevado a 3 dá menos 8, tá? Menos 2 ao quadrado é 4 positivo, 4 vezes menos 6 dá menos 24. Aqui vai dar mais 18, mais 14. E aqui embaixo está dando menos 4, menos 4. Ora, somando essa galera aqui, né? Somando essa turma, efetuando as operações, vai dar o índice de determinação 0 sobre 0. Tá certo? Então, toda vez que a gente tiver um limite, a gente precisa provar primeiro que ele vai dar um índice de determinação, foi o que eu falei para vocês. Uma vez que a gente tenha detectado esse índice de determinação, a gente precisa se livrar dele, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai fazer isso da seguinte maneira. A
gente vai fazer isso da seguinte maneira. Toda vez que ele dá uma determinação, a gente Tem que fazer essa segunda maneira. Tem que fazer, a gente vai se livrar disso, né? Então o que é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai usar, nós vamos usar a fatoração, tá? Então eu vou usar a fatoração. Fatoração, beleza. Fatoração dos dois termos. Então primeiro eu vou pegar esse termo aqui, ó. X ao cubo menos 6x ao quadrado menos 9x mais 14. Eu vou fatorar ele, ou seja, primeiro eu vou escrever essa equação. Beleza, essa equação, ela possui uma raiz, não é? X igual a menos 2 é uma raiz, por quê? Porque está zerando, a gente quando substituiu viu isso, tá certo? Então se ela é uma raiz, eu posso reduzir o grau desse polinômio para um grau menor, um polinômio do segundo grau, usando para isso o dispositivo de Brioff-Ruffini. Tá certo? Então beleza. O que é que diz o dispositivo de Brioff-Ruffini? Fala o seguinte, ó. A gente vai escrever aqui uma tabela, tá certo? Nessa tabela eu vou colocar aqui, ó, nesse primeiro lado aqui, tá? Beleza. Vou escrever nessa tabela a minha raiz aqui em cima, ó, menos 2. Tranquilo, gente? E aqui em cima eu vou escrever os coeficientes dessa equação do terceiro grau. Quem são os coeficientes? São os números que estão na frente do x aqui, mais o termo independente, tá certo? Então vai ficar como aqui, ó? Vai ficar 1, vai ficar menos 6, a gente está obedecendo os sinais, vai ficar menos 9 e vai ficar 14. Beleza, até aí tudo bem? Entendido? Ótimo. O que é que vai acontecer? Vai acontecer aqui uma coisa interessante. Esse nosso primeiro valor, ele desce sem se alterar, 1, tá ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse cara daqui, eu vou pegar a raiz, eu vou multiplicar, ó, esse cara vezes esse, e vou somar com o posterior. Tranquilo? É só fazer isso. Então, ó, menos 2 vezes 1 dá menos 2, tá certo? Menos 2 menos 6 dá menos 8. Entendido, pessoal? Beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou multiplicar menos 2 vezes menos 8. Menos 2 vezes menos 8 dá 16, né? Mais 16. 16 menos 9 vai dar 7. Tranquilos? E agora quando eu multiplicar, ó, menos 2 vezes 7 fica 14, né? Menos 14 na verdade, né? Menos 14 mais 14 daqui, ó, dá 0. Pronto, então agora a gente já tem agora uma fatoração para essa equação aqui, tá? Qual seria essa fatoração? Seria o seguinte, ó, eu posso escrever essa equação x ao cubo menos x ao quadrado menos 9x mais 14, eu posso escrever ela assim, ó, x menos 2, tá? Só que não vai ficar menos, né? Vai ficar mais, porque a gente inverte o sinal. Se esse cara daqui é mais, aqui fica menos, beleza? Se fosse menos, ficaria mais. Legal. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, esse termo daqui, pessoal, ele está dizendo pra gente, ó, como aqui é grau 3, tá certo? Aqui é um grau 3, aqui é um grau 2. Então, ó, se é um grau 2, era uma coisa dessa natureza assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Quem é A, B e C? São justamente esses caras aqui, ó. 1 é o A, então isso aqui vai ficar x ao quadrado. B é menos 8, então vai ficar menos 8x. E C é igual a 7, mais 7. Tá certo? Beleza, esse zero não entra na jogada não.
Ó, então o que é que a gente vai escrever? Vai escrever essa expressão aqui. X ao quadrado menos 8x mais 7. Beleza. Entendido, gente? Tranquilo? Aqui nessa tabela, ó, o que é que você quer? Esse se chama dispositivo de Brioff-Fini, tá? O que é que você fez? Ó? Você tem uma raiz, que é o menos 2, tá bom? Se ela é uma raiz, esse dispositivo, quando você tem uma raiz, ele pode reduzir o grau do seu polinômio com fatores, escrevendo como produto de fatores, tá entendendo? Então beleza, o que é que eu vou fazer? Eu vou reduzir. Então eu vou escrever o menos 2 aqui, que é a raiz, e aqui em cima, todos esses números que você está vendo aqui, ó, 1, menos 6, menos 9, 14, são os coeficientes dessa equação, desse termo. Beleza, o que é que eu fiz? Escrevi. O primeiro número, ele desce do mesmo jeito, tá? Aí a gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar o menos 2, que é a raiz, eu vou multiplicar por esse cara, e o resultado eu vou somar com o que vem depois dele. Vou fazer isso até o último, tá certo? Então a gente fez o seguinte, ó. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais menos 6 é menos 2 menos 6, que dá menos 8. Beleza? Menos 2 vezes menos 8 dá 16, mais 16, né? 16 mais menos 9 é 16 menos 9. 16 menos 9 é 7. Tranquilo? E menos 2 vezes 7 dá menos 14. Menos 14 mais esse 14 que está aqui, 0. Então a gente agora tem esses números de baixo, eles já são os coeficientes de uma nova equação, tá certo? Que é essa equação que você está vendo aqui, ó. Se a gente multiplicar esse termo por essa equação, a gente chega a esse cara daqui, a original. E por que escrever isso? Porque ele vai acabar revelando o cara que está zerando o nosso limite, tá certo? Que está dando o índice de determinação. O índice de determinação é esse danado aqui, esse x mais 2, tá certo? Então a gente encontrou em cima x mais 2. E eu também tenho que fazer isso, ó. Eu também tenho que fazer isso para esse cara daqui, ó. Para esse camarada, eu tenho que fatorar ele. E ele tem que aparecer um x mais 2 aí também, porque eu vou poder cortar um com o outro. Entenderam o esquema? Então vamos fazer isso, né? Só que para fatorar esse termo aí, o x ao quadrado, né? Agora eu vou fatorar esse termo aqui, ó. X ao quadrado mais 2x. Bom, aqui eu fatoro de uma maneira muito simples. Se você observar, aqui a gente tem dois termos, e os dois termos têm x. Então x é o que a gente chama de fator comum, tá certo? Eu vou escrever o fator comum aqui, ó, x. Aí você pode dizer, ah, professor, mas ali é x ao quadrado. Beleza. Podia ser x ao cubo, x à quarta, x à décima. Tá ótimo, né? A gente, se aparecer x em todos, a gente vai pegar o x com o menor expoente, que no caso o menor expoente aqui é 1. Então ficou x, beleza? Aí a gente vai abrir aqui um parênteses, ó, tranquilo, e vai pegar cada termo desse e dividir por x. Então, ó, x ao quadrado dividido por x dá x, porque x vezes x é x ao quadrado, mais 2x dividido por x dá 2. Ó, quem apareceu, ó, o bendito camarada aqui, ó, e é ele que vai para o espaço agora, tá certo? Então a gente pode agora escrever, ou melhor, reescrever o nosso limite, que era esse limite aqui, né, ó, limite, quando x tender a menos 2, ó, de x ao cubo, menos 6x ao quadrado, menos 9x, mais 14, sobre x ao quadrado, mais 2x, eu posso reescrever esse limite da seguinte maneira. Eu posso fazer ele assim. Beleza, vamos lá. Limite, quando x tender a menos 2, quem foi esse termo aqui que era ele, né? Ele é esse cara aqui, pessoal, ó, x mais 2, vezes quem?
vezes x ao quadrado menos 8x mais 7. Beleza? E aqui embaixo, ó, ao invés de eu escrever x ao quadrado mais 2, eu vou escrever x vezes x mais 2. E como isso é um produto, a gente pode cancelar, usar o cancelamento aqui, né? Então vamos fazer isso. Vou cancelar aqui, ó. Então esse termo aqui, ó, eu cancelo com esse termo, e esse nosso limite passa a ser esse limite aqui agora, ó. Olha ele aqui, tá? Limite, quando x tender a menos 2, de quem, pessoal? Isso, beleza, ó. De x ao quadrado menos 8x mais 7 sobre x. Foi só ele que sobrou, né? Só porque foi todo esse termo aqui foi cancelado. Então, ó, aplicando as propriedades, tá certo? Aplicando as nossas propriedades, a gente vai ter o seguinte. Ó, limite, né? Limite, quando x tender a menos 2, de x ao quadrado, ó, menos 8, limite, quando x tender a menos 2, ó, de x, mais limite, quando x tender a menos 2 de 7, né? Beleza. Isso tudo dividido por quem? Pelo limite, quando x tender a menos 2 de x. Tranquilo, pessoal? Beleza? Agora substituindo, né? Substituindo. Ó, então beleza, né? Quando a gente substituiu o limite lá em cima, ficou o seguinte, né? Ó, ficou menos 2 ao quadrado, não é isso? Menos 8 vezes menos 2 mais 7, não é isso, gente? Dividido por quem? Por menos 2, que era só embaixo x, né? Então isso aqui vai ficar assim, pessoal, ó. Isso aqui vai ficar assim. Isso aqui vai ficar 4, né? Mais 16, né? Mais 16, mais 7, dividido por menos 2, ó. Isso aqui dá quanto, hein? Isso aqui dá 27, né? 27 sobre menos 2. Logicamente que isso daqui é menos 27 sobre 2. Era o valor daquele limite. Entendido, gente? Ficou claro isso para vocês? Tá beleza? Então, toda vez que a gente tiver um termo polinomial de um grau maior do que 2, a gente pode usar o dispositivo de Brioff-Ruffini para escrevê-lo de uma forma fatorada. Tá claro isso para vocês? Tá beleza? Ótimo. Se a gente tiver de segundo grau, é muito simples. Vou responder aqui, ó, já que a gente tá gravando, né? Eu vou responder essa letra A, para a gente entender aqui, a letra A, tá? Vamos pegar aqui a letra A. Ó, a letra A é a seguinte: limite, quando x tender a 5, não é? De quem? De x ao quadrado menos 2x menos 15, ó. X ao quadrado menos 2x menos 15 dividido por x menos 5. Beleza? Quando a gente for calcular, quando a gente for aplicar as propriedades de limite, a gente vai achar isso aqui, ó. Usando as propriedades de limite, a gente vai achar isso daqui. Limite, né? Quando x tender a 5, gente, ó, de x ao quadrado menos 2, limite, quando x tender a 5 de x menos limite, quando x tender a 5 de 15, beleza, pessoal? Dividido por quem, ó? Dividido pelo limite, quando x tender a 5 de x menos o limite, quando x tender a 5 de 5, beleza? Quando a gente substituir, agora a gente pode substituir, né? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Então isso vai ficar assim: 5 ao quadrado menos 2 vezes o 5
menos 15. Dividido por quem? Por 5 menos 5. Obviamente que isso é 25 menos 25 dividido por 5 menos 5. Ou seja, a gente tem um índice de determinação. Tá? 0 sobre 0. Ok. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai, como são funções racionais, é uma razão entre dois polinômios, e a gente tem uma raiz dele, que é o x igual a 5, a gente pode escrever ele na sua forma fatorada. Só que para fatorar um termo do segundo grau, eu posso até usar o dispositivo de Brilhoff-Ruffin aqui também. Mas é mais fácil a gente calcular as raízes, tá certo? Então eu vou calcular as raízes dessa equação aqui, pessoal, ó. Então eu vou calcular as raízes, tá? As raízes de quem? De x ao quadrado, menos 2x, menos 15, igual a 0. Eu vou calcular as raízes desse cara daí, que é uma equação de segundo grau, que a gente sabe, né, calcular usando a equação do discriminante e as equações de x, né, x1 e x2. Então vamos lá, ó. O delta, que a gente chama de delta, mas é discriminante, ele é b ao quadrado, b aqui é menos 2, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 15. Ora, logicamente, o discriminante aqui da gente está dando 4 mais 60, 64. Beleza? Então vamos para as equações de x, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do discriminante, sobre 2 vezes o valor de a. Ok, então isso aqui é igual, ó, como a é negativo, e aqui tem um negativo aqui, como b é negativo, e aqui tem um negativo na frente do b, então vai ficar assim, né? Vai ficar 2, mais ou menos a raiz quadrada de 64, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, logicamente, isso, não é? É igual a 2, mais ou menos 8, dividido por 2. Então, a gente tem aqui, ó, um x1, eu vou chamar de x1, e ele é quem? Claro, 2 mais 8 é 10, e 10 dividido por 2 dá 5, beleza. E o x2 eu faço com o negativo, né? Então é 2 menos 8 dá menos 6, né? Menos 6 dividido por 2 é menos 3. Então a gente tem as duas raízes, tá certo? Então a gente pode escrever, ó, a nossa equação do segundo grau, ou melhor, essa expressão quadrática, menos x ao quadrado menos 2x menos 15, da seguinte maneira, ó. Vou pegar as raízes aqui, vou fazer x menos o x1, ó. Como o x1 é positivo, vai ficar x menos 5, e vou fazer assim, ó, x menos o x2. Como o x2 é negativo, vai ficar mais. Então, ó, na hora de escrever, vocês tenham esse cuidado, a gente inverte, na hora que for escrever a equação, a expressão na sua forma fatorada, a gente inverte os sinais, tá certo? Então agora o limite ficou uma beleza pra gente, né? Por quê? Porque esse limite aqui, pessoal, ó, o limite, quando x tender a 5, de x ao quadrado, menos 2x, menos 15, sobre x menos 5, eu posso escrever ele assim, ó, o limite, né? Quando x tender a 5, de quem, ó? Desse cara aqui agora, eita. Ó, desse cara aqui agora, gente. X menos 5 vezes x mais 3, ó. Isso tudo dividido por quem, pessoal? Beleza? Então veja que corta, ou seja, toda vez que eu tiver um índice de determinação, que eu tiver uma fração racional, ou seja, um polinômio sendo dividido por outro, então sempre eu vou poder cortar o cara que está zerando, né? Então, beleza, vamos cortar, vamos cancelar esse cara aí, né? Então, vou pegar esse cara aqui, ó, eu posso cancelar ele com ele, e esse limite ficou assim, né? Ó, isso aqui é igual ao limite, quando o x tender a 5, de x mais 3, bicho, olha. Ou seja, né?
Isso aqui é igual, ó, usando as propriedades, limite quando x tender a 5 de x, mais o limite quando x tender a 5 de 3, né? Ou seja, isso é 5 mais 3, que é igual a quanto? É igual a 8. É o valor desse limite. Tranquilos? O Brioff-Fini. Pode calcular as raízes e escrever ela na sua forma fatorada. Simplesmente. Tá certo? Ficou claro isso para vocês? Então, beleza. O que é que eu vou fazer agora? Né? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar agora o limite. Eu vou usar agora o limite que envolva um radical, uma raiz. Para a gente ver que o método que eu vou usar é outro. Para cada limite, e existe uma afinidade deles, né? Existe um padrão. E esse padrão pode ser resolvido por determinadas técnicas. Essa aqui é uma que a gente acabou de aprender, tá certo? Então agora a gente vai atacar limites dessa natureza aqui, gente, ó. Esses limites aqui agora, que são limites envolvendo radicais, beleza? Vamos fazer isso? Vamos, né? Então, ó, beleza, vamos lá. Então, ó, vamos pegar esse limite aqui, né, gente? O limite quando x tender a 1 de x menos 1 sobre a raiz de x menos 1, tá? Vou escrever ele aqui, ó. Então, legal. É a letra A do novo tipo, né? Limite quando x tender a 1 de quem? Ó, de x menos 1 sobre a raiz de x menos 1. Logicamente, quando a gente utilizar as propriedades aqui, ó, isso aqui vai ficar assim, já substituindo as propriedades. Ó. Isso aqui vai ficar assim, né? Ó, limite quando x tender a 1 de x menos limite quando x tender a 1 de 1. Beleza. Esse limite também entra aqui no radical. Então isso aqui vai ficar assim, a raiz... Hã? Mais ou menos já está aqui na frente do limite, olha aqui, né? Então isso aqui vai ficar assim, limite, quando x tender a 1 de x, ó, o limite entrou dentro do radical, né, ó, beleza, menos, esse menos aqui é esse, limite, quando x tender a 1 de 1, beleza, pessoal? Agora a gente pode substituir. Ora, isso é 1 menos 1, dividido pela raiz de 1, menos 1. Logicamente que isso é 0 sobre 0, com índice de determinação. Até aí, beleza? Pronto. Toda vez, na maioria das vezes, eu não vou dizer toda vez, mas na maioria das vezes que a gente tiver um radical, a gente pode usar o truque do conjugado desse radical, tá certo? Então, ó, eu vou usar o conjugado aqui. Conjugado. Beleza, o que é o conjugado? Ó, o conjugado de A, a raiz de A, mais B, a raiz de B, o conjugado disso, gente, é a raiz de A menos a raiz de B. Igual não, né? Conjugado. Tá certo? Beleza? Então eu vou esquecer um pouco o limite, e eu vou escrever esse termo aqui assim, ó, x menos 1 sobre a raiz de x menos 1. E eu vou multiplicar esse termo pelo conjugado desse cara de baixo, tanto em cima como embaixo. Então, ó, quem é o conjugado de raiz quadrada de x menos 1? É justamente a raiz quadrada de x mais 1. Ó, a raiz quadrada de x mais 1. Bom, isso é um truque bem interessante, porque na verdade, um número dividido por ele mesmo é 1. E como isso é um produto, eu não estou alterando nada, né? Então aqui é o seguinte, ó. Legal, o que é que vai acontecer, né? Nesse termo de cima, eu não vou desenvolver esse produto. Por quê? Porque o termo que está zerando a gente é esse cara aqui, quando a gente substitui o x por 1.
Então é esse que tem que ser cancelado. Então eu não vou mexer nele. Se eu não vou mexer nele, vai ficar assim, né? Ó, a raiz de x mais 1. Já embaixo, a gente vai multiplicar, ó, raiz de x, né? Vai ser esse termo aqui, ó. Esse termo multiplicado por esse vai ser o seguinte, né? Eu vou multiplicar aqui para vocês. Eu não estou com preguiça não, ó. Isso aqui vai ficar assim, ó. Esse cara vezes esse cara daqui vai ser ele ao quadrado. Concorda comigo? Esse cara vezes 1 é ele. Então vai ficar mais raiz. Agora, menos 1 vezes esse cara vai ficar menos raiz. E menos 1 vezes mais 1 vai ficar menos 1. Beleza, pessoal? Multipliquei, ó. Esse cara vezes esse dá ele ao quadrado. Esse cara vezes esse é ele mesmo. Agora eu vou multiplicar o menos 1, esse por esse. Eu estou usando a distributiva perfeitamente, tá? Quando eu usei a distributiva, ó, eu posso cancelar esses dois cabras aqui. E aí quem é que ficou? Ficou aqui uma coisa interessante. Em cima, eu não mexo. Vai ficar x menos 1 vezes a raiz de x mais 1. E embaixo, quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x menos 1. Ó, beleza. O que é que aconteceu aqui, ó? Esse termo aqui, ó, eu posso cancelar com esse todo aqui embaixo. Então, ó, só sobrou pra gente quem, ó? Sobrou pra gente a raiz quadrada de x mais 1. Então, o limite da gente, né? O limite da gente era esse cara daqui, ó. Era o limite, né? Quando x tender a 1, de quem? Ó, de x menos 1 sobre a raiz quadrada de x menos 1, não era? Beleza. Isso eu posso escrever agora sim, pessoal, ó. Limite, quando x tender a 1. Isso tudo aqui, ó, se transformou somente nesse termo aqui, ó. Raiz quadrada de x mais 1. Que se a gente aplicar as propriedades de limite aí, ó, vai ficar assim, né? Limite, quando x tende a 1, da raiz de x mais o limite, quando x tende a 1 e 1. Ou seja, isso é a raiz de 1 mais 1, que é 1, mais 1, que é igual a 2. Então, esse é o valor do nosso limite. Tá claro isso para vocês? Tá beleza? Ótimo, né? O Steel fez alguns... Quem veio ontem? Veio, né? Eu vou responder mais alguns aqui, tá? Porque aí a gente fecha essa parte de limites. A gente fecha essa parte de limites, tá?